O Durkheim, ele olhava para a religião também de uma maneira utilitarista, tá? Então, uma vez que ele não era cristão, ele olhava para a religião como ela sendo um produto, vamos dizer assim, necessário. Ele falava que religião era uma característica da condição humana. Que se o homem se reunir em grupo, ele vai formar uma religião. E aí isso é interessante, gente, por causa do seguinte. O Durkheim, por ser francês e pela época que ele viveu ali, a maioria das religiões, das igrejas que ele lidou com elas não eram religiões, não era uma igreja de um cristianismo verdadeiro, né? A maioria das igrejas que ele teve contato, que era a Igreja Católica Francesa do século XIX, a religião ela era tipo um costume, mais ou menos que a Igreja Católica ainda é hoje na maioria das suas paróquias e os lugares que ela está. Então, quando o Durkheim ele vai olhar para o cristianismo, essa é a referência de cristianismo que ele tem. Ele talvez nunca tenha sido exposto ao evangelho propriamente dito e entendido as pressuposições do evangelho. Isso, inclusive, é o fato que quando a gente olha hoje para os filósofos e os sociólogos modernos, se você vê o que eles falam sobre igreja, o que eles falam sobre religião, a maioria fala bobagem, inclusive citando a Bíblia, achando que está citando a Bíblia, cita texto que não existe, ou descontextualiza as coisas, porque muitas dessas pessoas não foram expostas ao evangelho propriamente dito. Então, quando o Durkheim olha para a religião, ele olha para a religião como um fenômeno humano, tá? E aí ele vai fazer as construções dele, e aí, assim, ele não está totalmente equivocado, porque a religião, de fato, muitas vezes ela se constitui da maneira como ele vai descrever. Nós entendemos, né, que existe uma religião verdadeira, que é uma forma do ser humano se conectar com Deus, que está descrita para nós na Bíblia, através do Evangelho, é através do que Jesus fez por nós na cruz, vinha desde o Antigo Testamento a partir das revelações que Deus tinha dado para o ser humano, e que todos os seres humanos, uma vez que religião é uma necessidade, porque existe algo para suprir aquela necessidade, né? Então, é aquela coisa, você só sente sede porque existe água, você sente fome porque existe comida, né? Se você sente vontade ou necessidade de Deus, é porque existe Deus para suprir aquilo ali, né? Então, a gente entende que o ser humano, quando ele se desliga de Deus, ele continua buscando algo que possa suprir aquilo ali. A gente vai ver, por exemplo, aquela passagem de Paulo, quando ele escreve para o Timóteo assim, Timóteo, não fica só tomando água, bebe um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das frequentes enfermidades que você tem. Na época, eles não sabiam por que isso acontecia, mas como eles não tinham saneamento básico e a água deles era muito contaminada, uma pessoa que vivesse a vida inteira só tomando água, ela ia adoecer muito e possivelmente morrer ao longo do tempo de diarreia, de cólera, de outras doenças bacterianas ali que ele ia pegar na água, porque como eles não sabiam que existia micro-organismo, bactéria, essas coisas assim, eles não ferviam água, eles não tratavam água, eles simplesmente bebiam água. E o vinho, por causa do processo de fermentação e de alcoolização dele, ele matava as bactérias. Então, o cara que bebia vinho era mais saudável do que o cara que bebia água, né? E aí Paulo ele vai falar para o Timóteo isso. Então, o que acontece? O ser humano ele tem necessidade de ingerir água, só que se a água que ele ingere ela está contaminada, ele precisa buscar outras formas para tentar continuar
existindo. E naquela época, e durante boa parte da Idade Média, então eles bebiam vinho e cerveja no lugar de água para poder não morrer, né? Era uma questão de continuar existindo. A religião é a mesma coisa. A água da religião foi contaminada por causa do pecado e uma série de outras coisas. Então, o ser humano não conseguia mais ter acesso à água da religião, começou a fabricar vinho, cerveja, etc., para si, da religião, para ver se ele conseguia suprir aquilo ali. Quando Durkheim vai analisar a religião, o que ele tem para analisar é só o vinho e a cerveja. Ele não consegue entender a água pura, porque ele não vê ela. Então, ele vai perceber que aquilo é um produto humano, que aquilo foi um ser humano que construiu. Assim como você não acha vinho e cerveja na natureza, você também não vai conseguir, e Durkheim não conseguiu achar a religião verdadeira, ou Deus, dentro das pesquisas dele. Então ele vai mostrar, ele vai dizer que a religião ele é um sistema de crenças e práticas relacionadas com coisas sagradas e proibidas que servem para explicar fenômenos que, por falta de conhecimento ou por falta de tecnologia, na época o ser humano não conseguia explicar. Então, caía um raio, ele não sabia como que o raio era feito lá nas nuvens, com a eletricidade, etc. Então, ele dizia que aquilo estava acontecendo porque tinha um Deus bravo com eles e que estava jogando raio. Então, eles tinham que adorar aquele Deus para aquele Deus ficar feliz e parar de jogar os raios. Ou então, a religião também ela vai se desenvolver ou foi criada para poder contar histórias importantes para uma determinada sociedade, para um determinado grupo, de uma forma que eles pudessem entender. Essa maneira do Durkheim de entender a religião, ainda hoje é utilizada pelo pessoal da teologia liberal. Né? Se você tiver contato com teólogos liberais, livros de teologia liberal e etc., você vai ver que eles vão falar, por exemplo, que Adão e Eva não existiram, que, na verdade, o ser humano é fruto da evolução, como Darwin disse, e que, como as pessoas não sabiam como que o ser humano tinha surgido, eles criaram a história de Adão e Eva para explicar conceitos importantes, como o conceito do bem e do mal, o conceito de casamento, o conceito de criação de família, o conceito de relacionamento com o metafísico. Mas como eles não sabiam explicar isso de uma forma científica, eles inventaram aquela história de Adão e Eva para que então as pessoas entendessem aqueles conceitos, né? Então a teologia liberal acredita nisso, né? Um monte desses pastores que a gente assiste na internet hoje acredita nesse tipo de coisa. Às vezes a gente nem sabe e acha bonito as coisas que ele fala e não sabe que aquilo que ele falou deriva dele acreditar num tipo de coisa assim, e aí sutilmente vai entrando nas heresias e vai minando a igreja, né? Às vezes a gente acha bonito também, porque isso assim, não, gente inteligente acredita nisso, aí você quer ser uma pessoa inteligente, aí você fala, não, tem que acreditar nisso também, senão você é burro, e aí você corre o risco de entrar nessa onda também. Então, o Durkheim, ele vai fazer essa construção, tá? Não existe Deus, mas o ser humano, ele sente umas coisas, ele precisa esclarecer algumas coisas e explicar alguns sentimentos. Então, ele criou a religião, inventou a religião para poder construir essas explicações, estabelecer algumas bases. Então, para o Durkheim, a religião não era nem boa nem ruim. Tá? Ele não era nem contra nem a favor da religião. Para ele era um fenômeno inevitável. E as pessoas, se vai juntar gente, vão inventar uma religião a partir daquilo ali. E aí, uma das coisas que o Durkheim ele vai desenvolver é um pensamento que era inédito na época e é um pensamento muito interessante
E ele é interessante porque está voltando a acontecer isso nos nossos dias de hoje, então a gente consegue fazer uma ponte naquilo que ele está pensando, é que ele se debruçou para estudar o suicídio e entender por que o suicídio acontecia e por que índices de suicídio eram maiores ou menores em determinados momentos da história. O que é que influenciava coletivamente a sociedade a ter mais suicídio ou menos suicídio. Aí, abrindo um parênteses, é interessante a gente estudar esse tipo de coisa, porque quando a gente vai trabalhar a questão da psicologia cristã, quando a gente vai trabalhar aconselhamento pastoral, quando a gente vai desenvolver um trabalho de poimênica com as pessoas, uma coisa um pouco mais elaborado, de cuidado, relação de cuidado com as pessoas, tem muita gente que não suicida no sentido literal da palavra, que às vezes não tem coragem de tirar a própria vida ou alguma coisa nesse sentido, mas os comportamentos suicidas, eles estão todos presentes. E tem muita gente que vive a vida inteira assim. Né? Então, a nossa sociedade, ela não só hoje tem aumentado o índice de suicídio de maneira geral, no mundo ocidental e no Brasil, inclusive, como os comportamentos suicidas, eles também estão crescendo. Né? E aí o Durkheim, ele concluiu que o aumento do índice de suicídio na época dele se deveu ao fato de que a religião cristã não conseguia mais sustentar a sociedade ocidental que estava entrando na era moderna. Então, o que ele falou? Ele disse que o cristianismo, ele foi construído para a sociedade medieval. Então, as respostas que o cristianismo dava era para essa sociedade, as doutrinas foram constituídas para atender às necessidades dessa sociedade, dessa maneira de enxergar o mundo. Então, o cristianismo durou aproximadamente 1000 anos sem oposição, sem ser questionado, sem ter concorrência, porque ele encaixou perfeitamente dentro do que era a sociedade medieval. Aí o que aconteceu? A sociedade entrou no Renascimento, na Renascença. Da Renascença nós tivemos as revoluções industriais, científicas, todas aquelas que a gente viu na semana passada, e isso aqui, o conjunto disso aqui, levou à era que eles já chamavam de era moderna, e a igreja, o cristianismo, não dava conta mais de responder os problemas do homem moderno. Por quê? Porque as respostas que a igreja dava ainda eram para o homem medieval. Então, no campo, em lugares remotos, em países subdesenvolvidos e etc. O cristianismo continuava avançando e continuava funcionando, porque ele respondia a essas questões, mas no mundo ocidental, urbanizado, industrializado, que estava começando a ter essas percepções novas, que tinha passado aqui nas revoluções, pelos grandes filósofos modernos e etc., que tinham novas perguntas, as antigas respostas não resolviam mais. Então, para Durkheim, o cristianismo ele estava fadado a acabar. Ele iria passar por um ciclo de envelhecimento, de desuso, e no final das contas ele ia acabar. Consequentemente, como a vida moderna ela estava além das doutrinas cristãs, as normas morais
cristãs, a moralidade cristã, não ia mais fazer sentido para a sociedade moderna. Então, o que ia acontecer? As pessoas que continuassem pensando de uma forma medieval ainda sustentariam a existência da igreja, mas todas as pessoas que entrassem de vez na modernidade descartariam a moralidade cristã e, consequentemente, não teriam necessidade da igreja mais. Aí o que ele fala? Que essa crise de moralidade, essa crise de Deus não existe mais, aquilo que o Nietzsche, que o Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, quando ele declarou Deus está morto, e aí existe uma grande, vamos dizer assim, mal entendido no que ele falou, e inclusive nós cristãos, às vezes a gente olha para a frase, e como a frase parece que vai nos ofender, a gente já acha isso que é um absurdo, e acha que é tudo capeta, e joga para lá, e a gente não, só que a gente não entende o que ele falou. O que o Nietzsche falou? E o Nietzsche, ele é bem dessa época aqui, tá? 1850 a 1900. É a época que ele está, que é essa transição aqui. O Nietzsche, ele faz uma avaliação da sociedade, das mudanças da sociedade, e ele percebe que Deus não era mais necessário para a sociedade funcionar. Que se antes todo mundo precisava da igreja, do papa, do padre, do pastor, no caso dele que era filho de pastor, que as pessoas só faziam as coisas depois de ter a bênção da igreja falar se podia, se não podia, como que poderia acontecer. Se era assim que as coisas funcionavam antes, a era moderna, ela não necessitava mais da bênção de Deus, da igreja, do padre, do pastor, para tomar suas decisões e avançar. Então, uma vez que as pessoas não precisavam mais de Deus, naturalmente elas estavam se desligando de Deus. E como para Nietzsche, Deus era uma construção social dentro de uma necessidade que existiu no passado, mas que não existia no presente mais, então essa construção social, ela cairia em desuso, ela não seria necessária mais. Então ele faz essa afirmação não no sentido de que ele é contra Deus, embora ele nem acreditava em Deus. Ele faz essa afirmação no sentido de que ele olha para a sociedade e ele fala assim: a sociedade não precisa mais de Deus porque ela já não usa mais Deus. As instituições, por exemplo, a monarquia absolutista, que era o principal regime de governo da Idade Média, dizia que o rei tinha autoridade de Deus para governar, certo? Então, quem nomeava o rei ou quem ungia o rei era um bispo, era o papa, para mostrar para o povo, olha, Deus está dando autoridade para esse cara aqui, e o povo, então, não podia desobedecer o rei por causa de Deus. Tá? Na era moderna, que a gente tem a democracia, que você não tem mais monarquias absolutas, você não precisa que a igreja abençoe o processo de decisão. Porque quem está tomando a decisão de quem vai ser o próximo governante é o povo. Então o povo ele vai obedecer aquele sujeito eleito simplesmente pelo fato de que eles escolheram aquela pessoa e eles vão obedecer aquele sujeito eleito por um tempo, por um prazo de 4 anos, 8 anos, enfim. E quando aquele sujeito eleito não atender às necessidades deles mais, eles vão descartar aquele sujeito e eles vão colocar outro sujeito lá. Então, ou seja, para existir governo na Idade Média, você precisava de Deus para legitimar o rei. Para existir governo na era moderna, você não precisa de Deus, porque quem legitima o governo é o povo com as suas decisões. Então, o que Nietzsche está fazendo aqui? Ele está falando assim: eu precisava de Deus aqui,
mas eu não preciso de Deus aqui. Se eu tiro Deus daqui, a monarquia cai e vira uma anarquia, e as pessoas se revoltam e quebra tudo, e a sociedade não se desenvolve bem mais, e morre um monte de gente. Então, Deus é necessário para manter a ordem aqui, mas agora nós temos um sistema que Deus não é necessário para manter mais. Então, Deus está morto. A sociedade não vai lançar mão de Deus mais para fazer nada, porque ela não precisa mais de Deus. Então, quando o Durkheim ele faz essa leitura aqui, ele tem essa percepção aqui, ele descobre que as respostas da igreja para a era medieval não funcionam mais para a era moderna, que a moralidade cristã que encaixava na era medieval não faz mais sentido para a era moderna, que o direito da era medieval, que era o direito canônico, não se aplica mais nos países. Agora nós temos um direito civil, que antes, para as pessoas se casarem, elas precisavam de casar na igreja com a bênção de Deus e registrava na ata da igreja católica o casamento, senão o casamento não era válido mais. Agora eles criaram cartórios civis, que pessoas de qualquer religião ou de nenhuma religião vão lá e se casam e registram o seu casamento. Então, nenhum aspecto da era moderna precisa de Deus. O que Durkheim vai falar? Que nessa transição, o mundo entra em crise e aí as pessoas começam a suicidar. E aí o índice de suicídio, ele aumenta, e aí o índice que passa a ter desde lá, e já são 100 e poucos anos, eles nunca mais diminuíram. Né? Só que por que o Durkheim ele fala isso? Que a crise da moralidade leva as pessoas a essa degradação, leva as pessoas a essa perda de segurança na existência, aí as pessoas entram em crise e começam a se matar. E aí ele vai fazer todo um estudo para poder explicar essa situação. E aí o que ele diz? Tá? Que, por causa disso, como as pessoas elas precisam de religião, porque para o Durkheim a religião ela é necessária ao ser humano, o ser humano sempre vai produzir uma religião. Que o Durkheim ele fala? Que a morte do que ele vai chamar de velhos deuses, que seria do cristianismo, geram o surgimento, a necessidade do surgimento de novos deuses. Então, que a sociedade moderna, ela precisaria desenvolver novos sistemas que ocupariam o espaço desse sistema antigo aqui, com novos deuses, com novas perspectivas metafísicas, com novos sentimentos espirituais que substituíssem esses sentimentos antigos aqui. E aí o Durkheim morre e ele não sabe, ou não vê, ou não fala sobre que novos deuses seriam esses que teriam sido desenvolvidos ao longo do século XX. Deu para entender isso aqui, gente? A gente terminou o Durkheim, tá? Isso aqui tudo isso que eu falei para vocês que semana passada e hoje, resumidamente, obviamente, é a base do surgimento da sociologia, tá?